Bora lá, Fiel. Renata Fã confirmando aqui as informações do Corinthians. Memphis Depay continua no Corinthians, tá? O presidente do Corinthians também confirmou isso através da coletiva que ele deu ontem. E o Ronaldo Giovanelli fez uma revelação bombástica aqui no programa de hoje também, que agitou lá o Parque São Jorge. Bora acompanhar aqui as últimas informações do Timão. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora ver um trecho aqui do Jogo Aberto com a Renata Fã. Já estamos vivendo a expectativa da Copa do Brasil. 2 jogaços entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. E no Timão, presidente em exercício, deu entrevista, falou sobre Memphis Depay, situação do clube, Soldado, né, Fabinho Soldado atrás de reforços. Tudo isso e um pouco mais agora no Jogo Aberto. Que dinheiro. Dorival Júnior vai poder contar pela primeira vez desde que chegou com o trio Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, no derby de quarta-feira em Itaquera, primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil. O holandês foi o autor do gol de empate diante do Botafogo pelo Brasileirão no fim de semana. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção Memphis que você proporciona à torcida corintiana. Aqui dentro do Parque São Jorge, Memphis Depay foi assunto na entrevista coletiva do presidente interino Osmar Stabile, que garantiu que o Corinthians não tem interesse em renegociar o polêmico contrato do jogador holandês e negou a possibilidade de rescisão do vínculo. Nós pagamos o vencimento dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpre a parte dele, o Corinthians cumpre a parte dele e acabou. Toca o barco para frente. O presidente também explicou de que forma foi combinado com o Memphis e com os outros atletas os pagamentos das premiações devidas pelo clube. Nós sabíamos da premiação atrasada do Campeonato Paulista, porém nós sabíamos do atraso também no Brasileiro, no valor aproximadamente de 3 milhões ainda para pagar, né? E aí nós juntamos o Campeonato Paulista e juntamos também o Brasileiro e fizemos em 3 parcelas. O problema é que o Camisa 10 ainda tem para receber aproximadamente 6,5 milhões de reais, referentes à segunda parcela das luvas, isso em setembro. Além de já ter garantido mais de 9 milhões de reais em bônus. O valor ainda pode aumentar de acordo com o rendimento do jogador. E o Corinthians passa por situação financeira delicada. Motivo que fez Osmar Stabile pedir cautela em relação às contratações de reforços nesta janela do meio do ano. O Fabinho Soldado está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários, dentro da possibilidade do Corinthians, trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade. É difícil? É, mas impossível não é. No dia 9 de agosto, os sócios vão votar pelo afastamento ou não do ex-presidente, agora réu na Justiça, Augusto Melo. Caso a saída seja confirmada, o clube vai passar por eleição interna. Se o Conselho Deliberativo entender que eu deva continuar, claro. Eu comecei um trabalho, eu devo continuar o trabalho. Quando a gente fala em cortar na carne, seria os gastos desnecessários que nós temos hoje. Para vocês entenderem mais ou menos o que acontece no Corinthians, é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos e jorra água por vários furos e nós estamos fechando esses furos. O mandatário comentou os próximos passos sobre os possíveis gastos pessoais dos ex-presidentes Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves. Tem que responder no Conselho Deliberativo. O presidente não pode fazer nada, mas ele vai estar apoiando o Conselho Deliberativo para que toma a decisão melhor e puna quem tiver que ser punido. Em busca de mudança e reformulação, abrindo mão da SAF, assim que essa gestão espera salvar o Corinthians. Ou nós resolvemos isso agora, ou esquece. Neste momento não precisa de SAF, será impossível. Que com um monte de homem que nós temos capacitado aqui dentro do Corinthians, não somos capazes de resolver? Muitas coisas para serem resolvidas no Corinthians fora de campo. E o presidente já deu a letra ali. Tem várias dívidas, vários problemas. Tem gestões passadas que continuam assombrando o clube. Mas agora, Rona, é Copa do Brasil, é uma competição importante. O Corinthians gosta de disputar esse mata-mata contra o Palmeiras. Então,
tem que deixar de lado que o presidente resolva, vá cuidando desses assuntos e em campo é apenas jogar futebol. Mas tem que continuar fiscalizando. A torcida tem que continuar fiscalizando porque vai ter uma eleição aí dentro que estão querendo fazer em portas fechadas, Chico. Sabe aquela eleição lá no conselho? O voto fechado, aquela coisa. Então tem que ser voto aberto. Estou dando a dica aqui já, antes de acontecer. O voto tem que ser aberto, porque mudou. A cara do Corinthians tem que mudar. Para quem está vendo de fora, agora para voltar a patrocinar, para trazer grandes pessoas do seu lado, viu, o Stabile? Você precisa, porque tem gente boa aí também. Não tem só gente ruim. Mas você vai ter que fazer a coisa certa. Você, o Tuma tem que mostrar agora que ele é isento mesmo. Fazer esse voto aberto. O voto vai ser aberto para todo mundo ver, para todo mundo saber quem é quem de verdade. Esse é meu ponto de vista, tem que ser estudado por vocês aí. Agora, esse jogo do Corinthians contra o Palmeiras, especificamente, do primeiro time paulista a conquistar a Copa do Brasil, invicto, que foi o Corinthians, foi o primeiro time paulista, em cima, sabe de quem? Do Grêmio, lá no Sul. Mas o Grêmio foi o primeiro da história. Foi uma briga. Foi o primeiro de todos. Não foi o primeiro paulista, foi o primeiro de todos. Filipão era o técnico do Grêmio lá, com o Jardel, com o Paulo Quem Nunes. jogava naquele time? Eu tive um goleirinho aí, um topetinho, um goleirinho aí. Cabeludo? Tinha cabelo? Ronaldo Giovanelli, meu Deus, esse moleque. Meio maluco, mas corajoso, né? Corajoso, pegou pênalti desse menino, que coisa linda. Agora, tem futuro. Agora nunca fez cera na vida esse menino Ronaldo. Esse nunca fez. Nunca foi expulso. E é um jogo, esse primeiro jogo, menina Renata, sabe pra quê? Pra quê? É pro Corinthians se abraçar novamente, o Corinthians ser feliz. Voltar a ser feliz, mas olha, olhando pro lado de fora. E essa caixa d'água aí, Osmar, tem que trocar. Se ela tá cheia de furo, irmão, tem que trocar e colocar pessoas do bem, pessoas que sabem trabalhar com empresa, para trazer coisa boa pro clube. E você tá no comando. Então usa o punho aí, forte. Trazer credibilidade, né, irmão? Mas sabe que me chamou a atenção, Renato, que eu tava achando o Stabile como um presidente transitório, do tipo assim, cheguei aqui, tô apagando uns incêndios. Ele sempre foi oposição, sempre foi, brigando. Ontem ele chegou. Ontem, o que eu senti, a impressão que eu tive é que ele se posicionou, inclusive dizendo, se o Conselho permitir, continuarei aqui, porque a reconstrução ela precisa continuar, tem muita coisa para ser feita. Ontem eu senti que o Stabile se posicionou, inclusive, para continuar como presidente. Bom, e ele falou sobre Memphis Depay, que pelo lado do Corinthians está tudo certo, não terá uma rescisão de contrato. Como é que você viu isso, Edu, depois Chico e o Ronaldo também podem falar? Porque o Memphis é o cara que garantiu o resultado no último domingo, empate fora de casa. É um jogador diferente. É um jogador diferente, Renata, e também passar, como eu falei, a credibilidade e confiança para o atleta. Porque com todas essas confusões que tem fora de campo, o atleta, quando entra em campo, fica desconfiado. Você fica, sabe, o que vai acontecer? Quando que eu vou receber? Então, de repente, o presidente falando isso de forma transparente, para todo mundo ouvir e ele fazer também, não adianta só falar, isso também dá uma tranquilidade para que ele possa, dentro do campo, fazer o seu trabalho da forma que vinha fazendo no início do ano e no ano passado também. Então eu entendo assim, você fazendo isso e tendo atitudes de que ter o comprometimento de estar ali falando assim, ó, não temos dinheiro agora, mas daqui a pouco quando tiver eu vou te pagar. Não adianta você prometer e não cumprir. Então, de repente, o Stabile está fazendo isso e passando não só para o Memphis, mas também para todo o elenco da equipe do Corinthians. Vai, Corinthians! Boa, Memphis. Todo mundo tem que entender o que é uma SAF. Eu acho que muita gente, eu me incluo nessa, tá? Fala de SAF, mas não sabe exatamente como funciona uma SAF. Né? Então, eu pretendo estudar um pouco mais a fundo. Tem diversas modalidades de SAF, inclusive, sim, não é uma só, né? Então teria que ver. Mas eu acho que o mais importante de tudo, em termos de estatuto do clube, do Corinthians, é a responsabilização de dirigente. Isso tem que estar constando do estatuto. O problema é que para mexer no estatuto você precisa do conselho. E o conselho não trabalha contra, né? Porque você colocar que vai responsabilizar alguém, eles ficam loucos. Sim. Né? Porque pode mexer no deles também. Claro. Mas a principal mexida de um estatuto, para mim, é a responsabilização do dirigente. Um patrimônio pessoal, inclusive, como ocorre em qualquer empresa. O Flamengo é assim. Não sabia. Na gestão Bandeira, eles mudaram Exato. O estatuto exatamente para ter essa remontada. Exato. Eu acho que esse é o primeiro passo, a reforma do estatuto. Eu acho que ter mais pessoas para votarem. Hoje em dia você tem que ter no mínimo 5 anos como sócio para ter direito a voto, de repente estender isso também. Porque, gente, vamos ser honestos aqui, você teve uma eleição para presidente, o Augusto Melo foi eleito. Nós tivemos, acho que, nem 5 mil votos. Você tem uma torcida, segundo
Tá Qual aí. pesquisa? Segundo qualquer pesquisa, muitos dizem que é 30 milhões de torcedores do Corinthians pelo mundo, outros dizem que é 35, outros dizem que é 20, sei lá. Mas você tem muita gente. Como é que 5 mil resolvem o destino de um time desse? Fala, e 5 mil que estão interessados em churrasco, que melhore o piso da botia dentro do clube, que o cloro da piscina não esteja tão forte para não arder o olho. Porque quem vota é quem frequenta o clube. Esses aí que votam. Então você vai lá, você faz um agrado pro pessoal da botia, faz um agrado pro pessoal do Tamborel, faz o pessoal, sabe? E aí os caras votam. E os demais isso aí, estão Paulo, lá. é o seguinte, Pelo amor de Deus, cara. O Corinthians poderia resolver isso possibilitando ao sócio torcedor o voto. Como acontece no Santos, por exemplo. É uma das alternativas. É uma alternativa. Sim, que o Palmeiras também não tem, porque o Palmeiras também sofre disso com o cara que é sócio do clube vota. E aí tem muito cara que não é palmeirense, o cara é corintiano, só que usa o clube, e ele tá preocupado com a piscina do clube, não tá preocupado com o time. Exatamente. Agora, você falou de uma coisa que eu até vim dar uma olhada e confirmou o que eu achava. A Lei Pelé, ela determina a responsabilidade dos 12, o clube não precisa mudar o seu estatuto. Pois é. A Lei Pelé, é, aqui ó, a responsabilidade dos dirigentes de futebol é regulamentada por várias leis, incluindo a Lei Pelé, de 1998, e a Lei Geral do Esporte, de 19... aí eu já não sei a data aqui. Os dirigentes são responsáveis por atos ilícitos, gestão irregular ou temerária e podem ser responsabilizados solidariamente pelos atos praticados durante o mandato, especialmente se houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Além disso, a Lei X, tem o número dela aqui, estabelece que os bens particulares dos dirigentes podem ser alcançados em caso de gestão temerária. Entendeu? A responsabilidade civil dos dirigentes é um tema complexo e bababá. Ou seja, é possível. Você não precisa mudar o estatuto. Agora, quem é que leva um caso desse adiante? É o conselho. É o conselho. É o conselho que fiscaliza. Esse é o problema. É a galinha, é a raposa que toma conta do galinheiro. Entendeu? Não tem cabimento. A raposa vai lá, come o ovo de todas as galinhas, a galinha vai acabar morrendo. Entendeu? Não tem cabimento. Então é o que acontece. O que precisa acabar, é por isso que você perguntou agora há pouco, o negócio de SAF. Eu sou a favor. Eu acho que a única saída para o Corinthians é a SAF. Se não virar uma SAF, claro, é como o De Paula falou, você precisa tomar cuidado, saber bem para quem você está entregando o clube. Porque, por exemplo, eu não acho que nenhuma SAF cujo dono seja brasileiro vai resolver. A gente está vendo o que está acontecendo em Minas. A gente viu o que aconteceu com o Coritiba, com o Justus. Então, há alguns exemplos. Então, a SAF tem que vir de alguém de fora, com experiência, com expertise no assunto. Nós não temos nenhuma empresa aqui no Brasil que seja dona de um time de futebol, que seja bem sucedido, etc. e tal. Não tem. Então, a gente tem que torcer para vir alguém de fora e aportar um dinheiro. A dívida do Corinthians é impagável. O Corinthians só vai conseguir pagar essa dívida dele se ele se tornar uma SAF. Aí vem o cara e você, quando na hora que você vai fazer o acordo, vender as ações, etc e tal, você tem que colocar lá no papel, olha, topo vender para você, mas vai custar X. Isso aqui vai para pagar a dívida, isso aqui vai pagar o estádio, isso aqui vai para não sei o quê, isso aqui vai não sei o que lá, tá isso aqui. Agora, à medida que essa dívida aumenta, piora a situação, porque o cara vai falar assim, escuta, tudo isso não vai me sobrar dinheiro para investir no futebol. Eu quero ser campeão, eu quero ter retorno. E o torcedor corintiano tem que entender que hoje o Corinthians vive uma SAF. Mas é uma SAF que é comandada por Renovação e Transparência, por todos esses caras que estão há muito tempo. Como que um dirigente do clube tem um cartão corporativo e gasta o que quer? É uma SAF. Eles se sentem donos do Corinthians. Essa é a realidade. O Corinthians vive uma SAF indireta e eu entendo que o torcedor corintiano vai falar, pô, mas aí você vai vender o clube. Somos mais de 30 milhões. Ok, mas o clube já está na mão de pessoas que estão usurpando há muito tempo. E não para de chegar notícias de coisas policiais. É a ponta do iceberg. Essa situação do cartão corporativo é só a ponta do iceberg. Começar a puxar, vai vir coisa de lá de trás de muito tempo. Então, acho que pro Corinthians, a solução plausível hoje é uma SAF com um projeto esportivo. Existem várias SAFs por aí, né? Teve o caso do Vasco, que foi vendido para uma empresa que estava para falir. Dá para você avaliar a empresa, dá para você conversar, dá para você ver qual que é o valor, o que a empresa quer com o Corinthians. E, cara, tem muita empresa gigante. Muita gente que tem grana que faria milhões, bilhões com o Corinthians. Porque o Corinthians, se vender um bottom para salvar o Corinthians da dívida, vai ser recorde de venda. Se vender um chaveiro, vai ser recorde de venda. A potência do Corinthians em relação economicamente é muito grande. Então, para mim, a única salvação é a SAF.
Pra clube grande, na minha opinião, e aí eu tô falando clube grande, tá? Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, tal. Só se tiver à beira da falência. À beira da falência mesmo. Né? Mas aí os caras têm que assumir. Aí os caras têm que assumir. Né? Aí os caras têm que assumir, ó, estamos quebrados. Mas eles não precisam falar isso, os números mostram. Sim, mas os balanços se saem. E a notícia, trimestralmente, ontem, no fim do dia, saiu a notícia de que o Corinthians pediu 57 milhões de reais à Liga Forte União. E é bom dizer o seguinte, que quando você pede pra Globo, você pede pra Liga A ou Liga B emprestado, não é que o cara lá, a Globo, vai lá, abre o cofre dela, pega todo o dinheiro dela e joga na mão do Corinthians, a Liga, eles não têm esse dinheiro. O que eles fazem, eles dão garantia. É a garantia deles, o dinheiro vem no banco. E nesse momento, os juros no Brasil são proibitivos. Proibitivos. O Santos, por exemplo, fez um empréstimo de 100 milhões para comprar o terreno lá que é do CT. Quanto que não vai custar isso no final? Esses 100 milhões vão bater 200. Mais de 200, 300, 400. É duro, velho. O planejamento que você falou, Léo, que vocês trataram dessa antecipação, é porque sempre o Rosala Santoro, que foi o financeiro do Augusto, depois saiu e tal, ele sempre dizia, a gente tem que se preocupar com as dívidas de curto prazo. É funcionário, é pagamento de elenco, e você vai tentando empurrar as demais, lá na frente você vai brigar pelas outras, né? O Corinthians tem diversos acordos que ele tem que pagar. Agora foi feito um acordo da premiação, são 3 parcelas, né? Quando parcelados, né? A primeira foi paga, tem mais 2, isso não pode atrasar. Você não pode atrasar porque é acordo com o jogador. E se você não cumpre acordo com o jogador, aí... Veja o que tá acontecendo com o Memphis. Aí você corre. A gente tem, inclusive, daqui a pouco a gente roda. E essas dívidas de curto prazo. Por isso tem acerto com o Rojas. Lembra do Rojas? Nossa, 40 milhões. Matias Rojas? Sim. Tá? Tem acerto com o Matias Rojas. Corinthians agora, foi feita uma limpa na base, inclusive o Orlando Ribeiro foi mandado embora, que era o técnico do Sub-20. Antes, o Corinthians treinava quem? O Santos. Eu conheço. Foi mandado embora. Foi mandado embora, né? Ele, a parte da comissão técnica dele. O Corinthians, gente, contratou na gestão Augusto, já deve ter sido falado aqui inúmeras vezes, 87 jogadores da base. 87 jogadores para atuar na base. É sub-20, é sub-19, é sub-8, é sub-2, é todo mundo. 87 jogadores. Aí você me pergunta, como é que um time do tamanho do Corinthians não consegue formar um jogador, ou 2 ou 3, tem que contratar 87? Dos 87, boa parte deles foram emprestados para jogar a Copa São Paulo. E nos times aos quais eles foram emprestados, eram reservas. E eram do Corinthians. E como é que você explica uma coisa dessa? Agora... Mas não precisa pensar muito. Eu sei, é uma ironia. 57 jogadores agora estão tendo seus contratos rescindidos. Ainda bem. 57. Agora, você tem que pagar os moleques. Você tem que pagar os moleques, porque essa molecada aí, a maioria, é carteira, é registro, você tem que pagar, você tem que rescindir, você tem que pagar. Sim. E aí vão ser feitos acertos para pagar essa molecada. Sabe, tem moleque lá que ganhava 20 pau com 17, 18 anos. Tem moleque que ganhava 2, 3, 4, tem de tudo. Mas você pega um universo de 87 contratações, fora aqueles que já estavam. Não tinha campo suficiente para treinar. O CT da base não comportava. Você tinha aquela coisa que você brinca na escola, né? Você espera acabar um jogo pra você entrar. Próximo. Os moleques falam assim, próximo. Quem ganha fica. Hein? Quem ganha fica. Entendeu? Não, lamentável, gente. Lamentável. Isso o Stabile tá tentando fazer. Parabéns ao Stabile. Pra ver se vai fazer mesmo, né? Porque o dinheiro já mandou embora o Orlando. Né? O Orlando já foi. Tudo bem, o Memphis é um cara que dentro do campo pode resolver quando quer, né? Porque quem vê os jogos do Corinthians, do campo, que nem eu narro todos os jogos do campo, ele é um cara que, ele pega na bola, você vê que tem um toque diferenciado, é legal. Só que os 90 minutos dele são sofríveis. Ele volta andando, ele olha pro lado, aí ele tá com a cara de triste, ele tá com a cara triste, alguém erra, ele parece o Hard do Lip Hard, aquele desenho de dia, céu. Mas ele faz os golzinhos dele, não vai, mas ele faz os golzinhos dele. Ele é importante, é melhor ter ele do que o Hector Hernandes jogando, por exemplo. Sim. Mas eu acho, cara, sinceramente falando, eu acho também, né, ele precisa render um pouquinho mais, viu? Sinceramente falando. O Corinthians precisaria tratar ele com um pouco mais de carinho, entendeu? Primeira coisa, pagar o que deve pra ele.
Na verdade, o errado foi ter feito o acordo do jeito que foi feito, né? O contrato é muito oneroso. Ele não tem, entre aspas, Então, culpa. Quiseram oferecer um contrato milionário com um monte de gatilho. A patrocinadora paga 1,5 milhão. Eu também aceitaria, você aceitaria? A patrocinadora paga 1,5 milhão. Ele ganha 4,5 de salário, a patrocinadora paga 1,5 milhão. O Corinthians paga 3. Paga 3. Tem que pagar 3. Eu Fora acho que o Corinthians tem condições de fazer isso, mas você vai lembrar das dívidas. Agora, eu acho que esse cara é um cara que tem... O Corinthians parece que está se apartando dele, está se divorciando do Memphis. A torcida está seguindo esse mesmo caminho, embora você tenha dito que tem as Memphisettes, né? Eu não vejo, por exemplo, no Corinthians, um movimento como o Santos faz com o Neymar. O Santos protege o Neymar de tudo quanto é jeito. Ele faz de tudo para proteger o Neymar. Eu acho Às vezes até demais, né? Às vezes até demais, né? Você pode até discutir o grau, tal, se está exagerando, se não está, etc e tal, mas há essa intenção de você proteger o seu ativo, do cara que é diferenciado, que leva a torcida para o campo, que pode te dar gols, que pode te transformar gols em vitórias, e vitórias em títulos. Esse cara, eu não sinto isso no Corinthians, entendeu? Mas eu acho a relação um pouco diferente, né, Sr. Mani? É porque ele não tem um passado no Corinthians, coisa que o Neymar tem. Não, e ele tá ali pra receber o dele. Ele não tem essa identificação. O Memphis, a hora que começar a atrasar muito, ele vaza. É que o torcedor, ele xinga às vezes a gente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque assim, eu dei um exemplo uma vez na rádio, porque é o seguinte, o que você prefere? O seu time hoje, tô falando hoje, Memphis ou John Arias? Em termos de entrega no campo. Hoje o Arias. Não tô falando de valor, de business, não. Tô falando de dentro do campo. Jogando campo e bola. O Arias, obviamente. Então, é um exemplo. Né? Então, assim, o Memphis é um cara tecnicamente formidável. Não é craque, tá? Eu já falei aqui. O sarrafo de craque pra mim é lá em cima. Ele é um bom jogador. Só que realmente, cara, se você pensar dentro do campo, se o cara ganha o que ganha, se ele vem com status de craque, ele tem que resolver jogos. Tem que resolver. Não sou eu que estou dizendo isso. É o status com o qual ele veio. A culpa não é minha, eu sou torcedor. Sabe? Então ele que tem que jogar bola e resolver jogo. Tudo bem. Agora o Dorival amanhã, ele vai ter à disposição Yuri, Garro e Memphis. Aí sim. Aí o time, o nível... Você não precisava ter dito isso. Vai lá em cima. Meio-dia e 9. A gente já vai falar sobre isso. Olha a Isa como é que ela ficou. O nível vai lá pra cima, viu, Isa? O nível vai lá em cima. Vai mesmo. Porque o Dorival ainda não teve esses 3 juntos. Sim. E a gente sabe que com o Yuri o Memphis é um, com o Garro o Memphis também é um. Entendeu? Então é diferente. Amanhã, a chance dele fazer alguma coisa é muito melhor. Cara, falem bem, falem mal, né? Fala do Corinthians. Se tem um time, um clube aqui no Brasil que dá audiência, é o Corinthians. Aí eles ficam negociando, né? Memphis faz sentido pro Corinthians? Não faz sentido. Cara, é lógico que faz, mas é muito caro, né? A pergunta é óbvia, né, cara? O Memphis é bom, é craque, velho. Se você pegar os números do Memphis, tá? A informação lá do SoftScore, ele é o atacante em atividade aqui no futebol brasileiro da Série A, que desde quando estreou, mais tem participação em gols. Tá? Então ele tem um toque muito diferenciado, ele é um cara incontestável, tá? Pelos números dele, os números não mentem, né? A premissa do jornalismo fala, ó, os números não mentem, a imagem não mente. Então, cara, não tem como discutir com isso. Agora, que é caro aos cofres corintianos, sim, é muito caro. E custa muito caro, né? E aí a mídia fica nessa especulação aí. Rescindiria hoje, Murilo, com o Memphis? Cara... Não rescindiria. Eu acho que, na minha humilde opinião, acho que o Memphis não é um dos maiores problemas que o Corinthians tem hoje. Pelo contrário, os números dele... Pensa o Corinthians subtraído os números do Memphis em participação de gol, onde nós estaríamos. Tá? Onde nós estaríamos. Eu acredito, cara, que ele fazendo um bom mata-mata contra os nossos rivais nas oitavas pela Copa do Brasil, eu acho que ele dá uma bica nessas críticas. Ele precisa marcar num derby, ele precisa marcar num clássico, ele precisa ser decisivo. Precisa, cara. Precisa. Tá faltando essa cereja do bolo aí pra calar tudo isso aí. Porque quando tem muito questionamento, significa que estão duvidando de alguma coisa. Ele fazendo isso, né, cai por terra todos os questionamentos. E você, já deu o Memphis no Corinthians? Já pode ir embora, lutar pra Holanda e jogar na Europa, nas Arábia, o Sauditão? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu trago notícias do Corinthians aqui todos os dias, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!